Batman morreu no jogo do Esquadrão Suicida. Vem comigo, gurizada. Mas a melhor piada fica para o final. O que não para de se falar na internet é justamente a morte do Batman no jogo do Esquadrão Suicida. O que mais causa polêmica nesse momento é justamente o fato de que a gente tá falando do Batman do Arkham, né? O Batman da trilogia Arkham, que é esse Batman fodástico que a gente conhece. Um Batman que muitas vezes meteu porrada e sobreviveu a coisas muito, mas muito piores. E ele simplesmente morreu de uma maneira extremamente rasa. E hoje a gente vai dialogar e entender o porquê, e não só isso, a gente também vai entender por que isso aconteceu e literalmente assim o que está sendo especulado sobre a morte dele. Gurizada, pra gente começar justamente a gente tem que ver a morte dele, que vocês podem acompanhar agora. Acabou com seu stand-up de mau gosto. Quase. Mas a melhor piada fica para o final. Vendo isso, vocês conseguem ter a noção de que assim, a morte do Batman é extremamente rasa. A gente tá falando de um personagem que sobreviveu a diversas questões no jogo Arkham, por exemplo. A gente viu literalmente um dos personagens que é considerado, né, a gente sempre brinca o preparo, né? O cara tá preparado pra tudo. E ele conseguiu ser capturado desse modo, dessa maneira tão rasa, tão pífia, e mesmo assim ele morreu assim. Vocês veem que a morte dele, além de ser extremamente fraca em questão, se a gente analisar o contexto geral ali, a Arlequina simplesmente dá um tiro nele, né? Muito parecido, né, do modo algoz, a gente pode dizer, do mesmo modo que o Batman perdeu seus pais. Então o fato é que assim, essa morte, ela é muito fraca, ela não é simbólica como ela poderia ser. Poderia ser o Coringa tirando a vida, poderia ser outro grande arqui-inimigo do Batman fazendo isso, mas é simplesmente a Arlequina fazendo isso. Então vocês veem que em questão de análise rápida, a gente vê que não faz muito sentido. Essa que é a grande questão que eu quero trazer pra vocês, né? Um usuário do Twitter, né, do nosso querido Twitter, publicou a seguinte questão, e que justamente estava sendo comentado, que no final do jogo todos os heróis irão voltar à vida. O Flash vai voltar no tempo, desse modo ele vai conseguir impedir tanto a morte do Batman, como até mesmo a morte do Superman, e o Superman matando a Diana, a nossa querida Mulher Maravilha. E essas questões fazem muito sentido, porque a gente está lidando justamente com o Brainiac. O Brainiac ele é esse personagem que ele tem esses poderes multiversais, esses poderes de controlar a mente, e como a gente já sabe, né, a gente já viu que, né, agora a gente vai ter até mesmo aquela DLC ali do Coringa, né, que é de outro universo, que vai estar trabalhando junto com o Esquadrão Suicida. Vocês veem que as questões estão se fechando. Então a gente vê que o Batman não vai ficar só por aquilo, aquela morte dele. A morte dele provavelmente vai ser muito bem trabalhada, muito bem vingada, e vai voltar. Eu duvido muito que eles desperdicem, né, um jogo que literalmente se passa após a franquia Arkham, né, que seria seu predecessor, né, que vem depois ali, que tem todo esse peso nas costas. Já no começo do jogo acaba com o Batman. É uma coisa que não faz sentido, que não convence a gente, justamente, né, que jogamos a trilogia, que nos apegamos no personagem, conhecemos as habilidades do personagem. Então vocês veem que isso não se conversa, isso não faz sentido. E é aí que é a grande questão, gurizada. Pensem comigo, a gente vendo isso, né, o Batman, puta, morreu. Mas agora o Flash voltando no tempo, a primeira pessoa que ele tem que salvar é o Batman. Pensem comigo, gurizada, a única pessoa capaz de parar a Liga da Justiça é o Batman. Agora, se a gente fala de uma Liga da Justiça que virou do mal, e que é justamente o maior medo que o Batman tem, continua sendo o Batman. A gente vê que literalmente a grande solução final desse jogo, quando o Flash voltar no tempo, vai ser trazer o Batman. Vai ser trazer ele pra trabalhar, pra elaborar um plano junto com o Esquadrão Suicida, daí colocando esses personagens que estão em jogo nesse momento bem desenvolvidos, trabalhando para acabar com a Liga da Justiça. Seja acabar do modo de matar, seja acabar do modo de intervir eles, né? Mas é aquela grande questão que a gente traz aqui pra vocês. Gurizada, a gente tá falando do universo do Batman Arkham. Vocês têm noção do peso desse universo? Vocês acham simplesmente que esse jogo vai acabar e a gente vai ter esses grandes heróis mortos? É claro que não, isso não vai acontecer. E essa que é a questão que a gente tem que pensar. Olha só, quando a gente tá falando do Batman, muito provavelmente os próximos passos é trazer outros jogos de heróis, trazer outras, né, produções que envolvam esse mesmo universo. E é aí que entra a questão. Esses heróis no final, eles vão ser ressuscitados de algum modo, eles vão ser trazidos de volta, né? E aos
bons moldes, a gente pode colocar, trazendo eles de volta de maneira boa, eles voltando a ser seres bons, porque não faz sentido uma série com o peso que ela tem, com todo o universo que ela existe, simplesmente os heróis morrerem. Simplesmente os heróis deixarem de fazer as suas funções que a gente conhece tanto, que a gente tanto gosta. Então vocês veem que o próximo passo, com toda certeza, né, é o Flash fazer essa volta no tempo e trazer o Batman de volta. Porque pensem comigo, gurizada, esse jogo, ele se passa no universo do Batman Arkham. Então não tem sentido algum você matar o grande protagonista, o cara que tancou diversos vilões, o cara que sobreviveu a diversas coisas. Patrola, mas puta, mas acontece que não faz sentido. Se algum de vocês realmente é puta, ou não, ó, desse modo faz sentido, cara, comenta aqui embaixo. Eu quero realmente, eu quero muito saber, eu quero ver a visão de vocês nisso. Porque vocês têm que entender que a gente cada vez mais se encaminha para um momento em que a gente vai ter que ter um posicionamento ali, né, do Batman conseguindo resolver todos os BOs. O Esquadrão Suicida sozinho não tem, né, esse preparo todo para fazer isso. Porém eu falo, trazendo agora esse Coringa, né, do Elseworld, de outra realidade, do multiverso, né, esse Coringa que tá disposto a trabalhar com o Esquadrão Suicida, com esse grupo de anti-heróis, aí existe a possibilidade. A única pessoa que eu acho que tem essa genialidade diabólica que tem, né, que o Batman tem, é o Coringa. É o Coringa que tem a capacidade de poder fazer um plano que chegue perto, não se equipare, eu acho, né? O Batman é o Batman, isso é indiscutível, isso é inegável. Então eu acredito que possa haver, né, um embate, possa haver uma conversa, possa haver, né, um meio termo ali. Mas basta a gente realmente tentar ver quais são esses passos e como eles vão acontecer. Porque, gurizada, vamos ser sinceros, essa cena que vocês estão vendo aí dessa morte tão horrorosa do Batman não convence a gente. Cara, é a Arlequina dando um tiro no Batman. A gente teve tantas situações que o morcegão passou, e olha que a gente tem tantas situações dentro do jogo Arkham, e o cara vai morrer pra Arlequina. Não faz sentido, né? Não convence a gente de maneira alguma. Eu acho um desrespeito com os fãs até fazer isso. Mas é aquela questão, se isso está dentro do enredo, se isso vai trazer depois, né, a jornada do herói toda trabalhada com os vilões, né, justamente do Esquadrão Suicida, eles retornando e trabalhando junto com o Batman, legal pra caramba. Legal pra caramba. Ou por exemplo, a gente não vê, né, de fato ali, uma hora vocês podem ver que a gente vê, né, uma hora até que o Tubarão ele vai mexer ali no Batman, vai levantar ele, então ele sai de cena, ele dá uma levantadinha nele, ele pode ter acontecido alguma coisa, a gente não tem como saber o que aconteceu. Talvez pode ter sido uma bala de feixinho, não tem como saber. Mas o fato é, a gente tem que esperar pra ver quais são os próximos passos. O que vai acontecer, como vai acontecer, resta a gente esperar, mas eu digo pra vocês, eu tenho certeza que esse não é o ponto final pro nosso querido morcegão de Gotham City. Gurizada, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber o que vocês estão achando. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!